Pois bem, eu quero agradecer a todos, né, que acompanhou até aqui o debate. Eu tentei deixar bem evidente que há uma grande dificuldade de tratar ali o assunto de modo literal, né? Então, ficou notório que o Kim teve grande dificuldade de tratar com relação à, à rotação da Terra, né? O principal movimentação dos astros para que se marcar, né, o dia. E se você tá falando de semana, então semana são 7 dias, então não tem como desvincular o conceito semanal do conceito de marcação de dias. Então ele teve grande dificuldade de trabalhar isso, porque de fato se torna um pouco complicado. Outro ponto que complica também foi da questão da vida, da crença adventista de vidas em outros planetas, né? Porque a partir do momento que você define que tem vida em outros planetas e os mesmos têm que seguir o sábado semanal, aí e você também define que o sábado semanal é um dia literal, ou seja, 7 giros da Terra em seu eixo, então fica complicado você manter as duas crenças, né? Que é a crença aonde o sábado semanal depende dos 7 giros da Terra no seu eixo e ter também outras pessoas, né, em outros planetas seguindo a mesma lógica, né? Sendo que cada planeta você tem o seu ciclo de rotação, os dias eles não são com a mesma contagem. Então eu teria que contar, na verdade, como um conceito e não como um dia literal, porque o dia literal já não colaria, porque tem planeta que para passar apenas um dia literal, passa anos na Terra. Então ou você advoga que não tem pessoas em outros planetas, não tem outros seres em outros planetas, né? E aí eu não estou falando do mundo celestial, que ele tentou também levar para esse lado, e ele sabe que eu não estou falando disso. E quem conhece o Adventismo sabe que não é isso que eu estava falando. E ele tenta vincular, né, esse ciclo com a Terra, que não dá também, né? Porque não tem condições de você sustentar essas duas crenças, porque elas são opostas. Porque aí você tem que advogar que não foi só um sábado semanal que Deus criou, foi mais de um. Foi um em Vênus, outro aqui na Terra, outro em outro lugar. Então, ficou evidente isso. Eu fiquei muito satisfeito com o debate, até porque eu consegui provar o que o Ronaldo não provou. Na realidade, eu provei que o 7º dia da criação, ele é o sábado semanal. Sim, quem diz isso é Deus. Eu mostrei os textos com todo louvor, foi Deus dizendo, não foram os adventistas e nem outro defensor do sábado, mas foi o próprio Deus. Mostrei que ali os dias são literais, sim, na criação. Inclusive há uma contagem de tempo a partir do primeiro momento que inicia a criação. É isso que o texto bíblico diz, que foram tardes e manhãs o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, tarde e manhã o quarto dia, inclusive os luminares feitos para a contagem dos tempos, né? E a palavra Shebiom, ela demonstra que é um número ordinal, segue uma ordem, sim, é uma ordem semanal de dias, já que o ciclo semanal ele é 7 dias e nós temos 7 dias na criação. Também fiquei satisfeito por conseguir mostrar que o sábado ele aparece como o 7º dia santo de Deus e não de Israel, mas de Deus, provando que o 7º dia é o sábado da criação. É isso que Êxodo capítulo 20, no verso 11 diz, é isso que Êxodo no capítulo 16, verso 23 ao 28 diz, inclusive, está dentro da lei divina, a mesma lei que só aparece a Abraão guardando. Então isso dá uma referência a um mandamento da lei divina. Fiquei feliz em provar que os princípios do sábado, ali, apesar da minha resposta ser só de 1 minuto, provar citando alguns textos em que cessar as atividades seculares, adorar a Deus
e reconhecimento a Deus como Deus criador, ele se encontra no sábado semanal, assim como se encontra no sétimo dia. O Ronaldo não conseguiu apresentar bases bíblicas para nenhuma das suas argumentações, inclusive usou muito a questão do espantalho, a dizer que eu chamei Deus de pisca-pisca, quando na realidade ele atribui um Deus limitado, já que Deus é luz, e não é simplesmente comparativo, é luz em todos os sentidos. É isso que nós vemos em Apocalipse 22, em que diz que nós não precisaremos de lâmpadas nem de luminares, porque Deus vai nos iluminar e vem através da sua glória, tá? Nós vemos Moisés vindo iluminado depois que ele sai da presença de Deus, nós temos esse texto. Nós vemos Cristo glorificado ali, né? Transladado em glória, que é a glória vinda de Deus também. Então, iluminado, então a gente vê que Deus não é aquilo que o Ronaldo tenta limitar. Apesar de todas as suas argumentações contrárias, né, usando o argumento do espantalho e também tentando diminuir minha argumentação, eu usei a Bíblia e eu consegui provar aquilo que eu queria.